Corrente e resistência. Abordaremos os tópicos corrente elétrica, densidade de corrente, resistência e resistividade, a lei de Ohm, potência, semicondutores e supercondutores. Corrente elétrica. Para que uma superfície seja atravessada por uma corrente elétrica, é preciso que haja um fluxo líquido de cargas através da superfície. Na figura 26.1, nós temos o item A, um fio de cobre em equilíbrio eletrostático. O fio inteiro está ao mesmo potencial e o campo elétrico é zero em todos os pontos do fio. Tá? B. Quando introduzimos uma bateria no circuito, produzimos uma diferença de potencial, entre os pontos do fio e que estão ligados aos terminais da bateria. Tá? Com isso, a bateria produz um campo elétrico no interior do fio e faz com que cargas elétricas se movam no circuito. Esse movimento de cargas constitui uma corrente elétrica. Nós podemos definir a corrente elétrica como sendo a derivada da carga em função do tempo, onde podemos escrever em termos de integral como sendo integral de dq igual a integral de dt, onde Q é a grandeza carga elétrica, e a unidade da carga elétrica é o coulomb no sistema internacional. T é o tempo, e a unidade do tempo no sistema internacional é o segundo. E a corrente elétrica, e tendo como unidade do sistema internacional o coulomb por segundo, ou o ampere. Bom, a figura 26.2 nos mostra que a corrente I, que atravessa esse fio condutor, tem o mesmo valor nos planos A', B', B' e C'. Tá? Então, a mesma corrente que entra aqui, passando por esses planos, é a mesma que sai e a mesma que atravessa cada um desses planos. Tá? Ou seja, a corrente é a mesma em qualquer que seja a seção de reta. A respeito do sentido da corrente. A seta da corrente é desenhada no sentido em que portadores de cargas positivas se movimentam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam em sentido contrário. Tá? Só chamando a atenção que essa setinha, não confundir com vetor, porque a corrente elétrica ela não é um vetor. Então, essa setinha representa o deslocamento de cargas elétricas, no caso, cargas elétricas positivas. Tá? Bom, também devemos levar em conta a conservação das cargas. Ou seja, a corrente que entra num nó, a corrente I0 que entra num nó A, é igual à corrente que sai do nó, ou seja, a carga é conservada. Significa que a corrente que entra num nó, o I0, é igual à soma das correntes, 1 mais I2, que saem desse nó. Tá? Aqui no item B, nós temos novamente a corrente I0 entrando no nó A e sai I1, aqui na setinha para cima, e aqui na setinha para baixo, I2. Tá? Bom, densidade de corrente. Tá? Então, nós temos aqui, ilustrando na figura, olha lá, na figura 26.4, a respeito da densidade de corrente. A densidade de corrente pode ser representada por linhas de corrente cujo espaçamento é inversamente proporcional à densidade de corrente. Olha lá. Olha, a seta representa o deslocamento da corrente elétrica I, que está se deslocando da esquerda para a nossa direita. E aqui é o nosso condutor, o nosso fio condutor. Observe que desse lado aqui, esse fio condutor ele é mais larguinho, enquanto desse outro lado aqui ele é mais estreito. Isso significa que nós temos um espaçamento maior entre esse fluxo aqui de corrente do lado esquerdo. Quando do lado direito, o espaçamento é menor. Então, essas linhas aqui, que representam o fluxo de corrente, estão mais concentradas.
E isso se reflete no fluxo, na densidade de corrente elétrica. Tá? Então, isso significa que essa densidade de corrente elétrica ela está relacionada, né, com a área da seção transversal do fio condutor. Né? Então, definimos, né, a corrente elétrica como sendo, em termos de densidade de corrente, como sendo a integral de J escalar dA, né? Onde I é a grandeza da corrente elétrica, unidade no sistema internacional é o ampere, A é a área, unidade metros quadrados, né? E J, né, é a densidade de corrente, unidade ampere por metro quadrado, ampere por área, né? Bom, nós podemos observar aqui que essa densidade de corrente, essa sim é um vetor. Né? Daí, nesse caso, ela está levando em conta o quê? Módulo, direção e sentido. Porque sabemos que densidade é o quê? É a grandeza, ou por metro, né? Ou por área, ou por volume. Então, essa densidade corrente, como esse fluxo atravessa uma área de seção transversal, consequentemente, está subentendido que essa densidade de corrente é uma densidade de corrente elétrica, né? É uma densidade superficial de corrente elétrica, uma densidade de área, né? Que é corrente elétrica por área. Tá? E como nesse caso aqui, se a gente explicitar a corrente elétrica, né? E reescrevermos os termos da integral, né? Consequentemente, aqui na integral nós temos o resultado de um produto escalar, um número. Né? Então, para que esse resultado seja um número, significa que nós temos o vetor densidade corrente multiplicado por aquele vetor elemento de área que já é conhecido nosso, né? O dA. Tá? Quando um condutor elétrico não está sendo percorrido por uma corrente elétrica, os elétrons de condução se movem sem uma direção preferencial. Tá? Quando existe uma corrente elétrica, os elétrons continuam a se movimentar aleatoriamente, mas tendem a se mover com uma velocidade de deriva, VD, no sentido oposto ao do campo elétrico que produziu a corrente. Tá? Então, o que significa? Significa que, se não existe campo elétrico aplicado, os elétrons vão estar se movimentando ali no fio condutor, por exemplo, se for um material de cobre, aleatoriamente. Mas quando aplicamos o campo elétrico, eles vão continuar se movimentando aleatoriamente, porém, né, com um deslocamento líquido, né, direcionado por esse campo elétrico. Tá? Nos condutores de cobre da fiação elétrica residencial, a velocidade de deriva dos elétrons é da ordem de 10 elevado a menos 7 metros por segundo. Ou seja, né, ela existe, mas é um valor bem relativamente lento. Tá? Aqui, ó, olha lá, ilustramos um fio condutor, tá? As cargas positivas, né, podemos considerar, entre aspas, se deslocando, né, da nossa direita para a nossa esquerda, né, e um comprimento, né, e uma distância L. Olha lá o sentido da corrente elétrica. Né? Esse vetor E aqui em azul é o vetor campo elétrico. Tá? Esse VD é a velocidade de deriva, né? Olha lá, em um valor mais intensidade menorzinha, né? Que significa o quê? É o deslocamento líquido dessas cargas elétricas. Né? E J é o nosso vetor, né? Que é a densidade de corrente. Então, podemos reescrever o nosso vetor densidade de corrente em termos dessa velocidade de deriva, né, dos elétrons, né, das cargas elétricas. Né? Então, reescrevendo, né, podemos dizer que o nosso vetor densidade de corrente é igual a N vezes E, né, que multiplica
VD. Quem é esse VD? É a velocidade de deriva que falamos há pouco. Esse N e esse E é a carga elementar, né? E o N é o número de cargas elementares, no caso, né? Como são os elétrons, né? Que efetivamente se movimentam, então é o número de elétrons, né? Observando aqui na figura, olha lá, na legenda da figura, portadores de cargas positivos se movem com velocidade deriva VD na direção do campo elétrico aplicado a ela. Por convenção, o sentido da densidade de corrente, J, é o mesmo da corrente, né? Então, essa é a convenção. Tá? Bom, resistência e resistividade, né? Olha lá, a gente vai falar de resistência. Aqui na figura nós encontramos aqui, ó, uma quantidade de resistores, esses dispositivos, que estão presentes nos dispositivos eletrônicos. Então, se a gente abrir, por exemplo, um rádio antigo, um aparelho eletrodoméstico, a gente vai encontrar, né, esse dispositivo lá dentro, né? Resistores variados, as faixas coloridas indicam o valor da resistência por meio de um código simples. Bom, com certeza aqui é uma fotografia antiga, que essa configuração de resistor, eventualmente vocês podem encontrar ainda nesses equipamentos eletrônicos, mas hoje é comum a gente identificar a numeração do valor do resistor contida nela, né, no dispositivo. Tá? Mas nos equipamentos mais antigos, a gente não encontrava a numeração do valor do resistor. Então, a gente encontrava esses códigos de cores que indicavam o valor da resistência de cada resistor. Tá? Pô, primeiro, a gente precisa definir o que é a resistência. Né? Nós já falamos em diferença de potencial, né? Falamos de corrente elétrica. Né? A resistência, né, é definida como a diferença de potencial, né, na extremidade de um dispositivo, né, dividida pela corrente elétrica que atravessa esse dispositivo. Então, nós temos V, diferença de potencial, unidade no SI é o volt, e a corrente elétrica, a unidade é o ampere. Tá? E R, né, é a resistência. Tá? Então, a resistência é a unidade de volt por ampere. Então, para que não fiquemos repetindo o tempo todo volt por ampere, nós podemos reescrever a unidade para o sistema internacional da resistência como o ohm, representado por essa letra grega aqui, né? O ômega minúsculo. Tá? Bom, continuando, tá? Bom, e resistividade? A resistividade é uma outra característica, né, que levamos em conta quando associamos a densidade de corrente com campo elétrico. Né? Consequentemente, né, também devemos nos ater quando falamos de resistividade e condutividade, né? Condutividade elétrica. Isso significa, bom, vamos lá, vamos ver cada grandeza, né? J é aquela grandeza da densidade de corrente, que a gente já viu, que é ampere por área, ampere por metro quadrado. Né? É o nosso campo elétrico, né? Volt por metro, né? E esse ρ aqui, ó, né? É uma constante chamada de resistividade elétrica. Né? A unidade dessa constante é o ohm-metro. Tá? Significa que é resistência, né, multiplicada pela grandeza comprimento. Tá? Essa resistividade ela é característica de cada material. Né?
E a condutividade elétrica, né, ela é o inverso da resistividade elétrica, né? E tem como unidade o recíproco do ohmmetro, ou seja, o ohmmetro elevado a -1. Tá? Então, se a resistividade é a característica do material, né, que tem a ver com a resistência, ou seja, a oposição da corrente elétrica em um material, a condutividade, né, também tem a ver com o material, né, definido como a facilidade, né, do fluxo de corrente que é através do material. Né? Ou seja, por isso que o nome é condutividade elétrica, tá? Que é o inverso da resistividade elétrica. Então, 1 sobre ρ é igual ao sigma, onde o ρ é a resistividade e o sigma é a condutividade elétrica. Né? Bom, mas aí, olha lá, essa resistividade elétrica, ela está relacionada diretamente com a resistência. A gente fez um comentário rápido anteriormente. Né? Então, se a gente associar com a resistência, nós temos a expressão que a resistência elétrica é igual ao ρ, que é a resistividade elétrica, que multiplica L dividido por A. Quem é o L? É o comprimento do fio, e A é a área da seção transversal. Né? Então, a corrente está relacionada à diferença de potencial, como a gente viu aqui embaixo. Olha. Então, entre a extremidade desse fio, claro, para que aconteça uma corrente elétrica, tem que ser aplicada uma diferença de potencial. Né? Tá? Então, essa expressão aqui, olha lá, ela associa a resistência elétrica com a resistividade. Tá? Dependendo do material, né, e também da variação de temperatura, né, essa resistividade também pode variar com essa amplitude de temperatura. Então, quando isso é levado em conta, nós atribuímos essa expressão aqui, ó, ρ menos ρ0 igual a ρ0 que multiplica alfa, né, multiplicado por T menos T0. T menos T0, variação de temperatura, né? Se T0 aqui é uma temperatura de referência ou uma temperatura inicial, normalmente é chamada de temperatura de referência. Pode ser a temperatura ambiente. Né? Ρ0, Rho menos Rho0 é essa variação que acontece com a resistividade quando tem uma variação de temperatura. Nesse caso aqui, o Rho0 aqui, ó, é aquela resistividade de referência ou aquela resistividade quando o material está submetido a uma temperatura ambiente. Tá? Bom, para que haja uma proporcionalidade, né, entre essa variação de resistividade e variação de temperatura, normalmente o que precisamos? Né, de uma constante, né, de proporcionalidade de ajuste de unidade. Essa constante é a constante alfa. Então, vamos lá ver como ficam essas grandezas em unidade do sistema internacional. Foi a resistividade, a gente já sabe que é 1 metro, né? E a temperatura, lembrando que a temperatura em unidade do sistema internacional, né, é medida em Kelvin. Tá? E alfa, olha lá, esse alfa é esse coeficiente de temperatura da resistividade. Né? E tem como unidade, olha lá, o recíproco de Kelvin. Tá? Isso faz sentido, olha lá. Se tem ρ desse lado, né, que é 1 metro, e tem aqui ρ também, 1 metro, essa alfa só pode ter o valor inverso de temperatura, para cortar com temperatura e ficar ρ desse lado e ρ do outro. Tá? Aqui, olha, nós temos um gráfico, né, da variação, né? Esse gráfico é bem interessante, que a gente consegue visualizar, ó, a variação da temperatura com a resistividade. Tá? Se vocês olharem com bastante calma, né, você vai ver aqui, você vai observar que T, né, que é a variação da temperatura, é a variável independente, né? E o nosso ρ,
né, Rho menos Rho0, a gente consegue ver aqui, né, é a variação da resistividade ou a variável dependente. Nesse caso aqui, o nosso Rho é uma função da temperatura. Tá? Então, vamos fazer um exercício matemático bem breve, né, e elementar. Se passarmos esse Rho, que está com sinal menos, para o outro lado do sinal igual, ele vai trocar esse sinal e vai ficar mais. Né? Então, temos Rho igual a Rho0 mais Rho0 alfa, que multiplica T menos T0. Já sabemos que esse T menos T0, ΔT, é a variável independente. Rho, a variável dependente. Rho0 alfa tem um nome de coeficiente angular. E o Rho0, o nome de coeficiente linear. Tá? Agora que a gente já interpretou grosseiramente essa expressão, se a gente for voltar para cá, olha lá. Né? Vocês sabem que Kelvin é a unidade da temperatura em sistema, unidade do sistema internacional. Né? Vocês também sabem que essa variação aqui, ó, em Kelvin, é uma variação muito grande. Tanto que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a unidade graus Celsius. Né? É a unidade conveniente de uma variação de temperatura que a gente consegue perceber. Né? Mas para um laboratório, uma variação grande de temperatura, nós utilizamos a temperatura em unidade de Kelvin, né? Que é a recomendada em unidade do Sistema Internacional. Essa linha pontilhada aqui, né, corresponde à temperatura ambiente. Tá? Aqui, ó, essa linha verde, né, é a nossa variável dependente da temperatura, o nosso Rho, a resistividade. Tá? Bom, se a gente não, por exemplo, a gente não varia a nossa temperatura ambiente de centenas de graus, né? Varia de 200, 300, 600 Kelvin, 1000 e tantos Kelvin, a gente não vive nesse ambiente. Por isso que a gente utiliza temperatura em graus Celsius. Então, na nossa temperatura macroscópica em ambiente, né, nós temos uma variação perceptível por nós, né, em faixa, né, que se formos ampliar aqui, ó, tá, o nosso gráfico, esse comportamento, né, tem o mesmo de uma função linear. Tá? Então, é aqui que a gente interpreta a nossa variação da velocidade em situações em que existe um comportamento linear. Tá? Então, é isso que nós observamos aqui, grosseiramente, né? Embora se aumentar muito essa temperatura, né, a gente vai começar a observar um comportamento aqui, ó, de uma parábola. Mas em um comportamento, né, de uma variação bastante aceitável, podemos verificar, né, a aproximação de uma função linear. Por isso que nós temos aqui, ó, né, a nossa variação da resistividade com a temperatura, né, para esse tipo de equipamento que a gente utiliza, por exemplo, um resistor, né, com a variação da resistividade, né, se comportando linearmente. Então, se a gente tem, por exemplo, um aparelho, né, um eletrodoméstico, né, daí temos resistores lá dentro, né, e esses resistores possuem, em sua característica, em seu material, resistividade, claro, dependendo se a gente ligar o equipamento, né, aquele resistor ele vai aquecer, né? Então vai ter uma variação de temperatura. Se a gente sobrecarrega, por exemplo, vai utilizar, se for um equipamento eletrodoméstico, uma batedeira, um liquidificador, né? A gente aumenta a variação da rotação do motor, né? Vai
introduzir uma rotação maior velocidade, né? Daí o que acontece? Tem o aquecimento dos dispositivos, né? Mas esse aquecimento, nessa situação, acontece, né, de maneira linearmente. Tá? A gente não vai ter um equipamento, por exemplo, que não é interessante a gente observar uma variação não linear, né? Por exemplo, de uma função polinomial de segundo grau. Né? A gente não vai querer que um equipamento, a gente ligue lá o, um eletrodoméstico, né? Uma variação de temperatura tal que o nosso resistor lá vá derreter, vai pegar fogo. Né? A gente não interessa isso. Interessa que ele tenha comportamento dentro de uma variação de temperatura controlada, segura e com comportamento linear. Tá? Bom, então a gente consegue interpretar muito bem, né, considerando uma maneira bem conveniente, né, a aproximação de uma variação linear da resistividade com a temperatura. Tá? Vamos aproveitar e ler aqui a nossa legenda, né, da nossa figura 2610. Resistividade do cobre em função da temperatura. O ponto assinala uma temperatura de referência conveniente, T0 igual a 293 Kelvin, na qual a resistividade é ρ0 igual a 1,69 vezes 10 elevado a menos 8 ohm-metro. Tá? Na nossa seção 6.4, a gente vai abordar a respeito da lei de Ohm. Né? Então, vamos ler as observações. Como um componente obedece à lei de Ohm, se a corrente que atravessa, né, varia linearmente com a diferença de potencial aplicada, né, ao componente para qualquer valor da diferença de potencial. Tá? Um componente obedece à lei de Ohm se, dentro de certos limites, a resistência do componente não depende do valor absoluto nem da polaridade da diferença de potencial aplicada. Tá? Um material obedece à lei de Ohm se a resistividade do material, dentro de certos limites, né, não depende do módulo nem do sentido do campo elétrico aplicado. Tá? Então, essas são as observações iniciais sobre a lei de Ohm. Né? Bom, em geral, o que nós temos aqui? Né? A corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada aqui, ó, em um resistor. Tá? Então, temos o item A, né? O resistor aplicado a uma diferença de potencial. Item B, o gráfico corrente em função da diferença de potencial. E o item C, o gráfico da corrente também em função da diferença de potencial. Uma diferença de potencial V é aplicada aos terminais de um componente estabelecendo uma corrente I. Olha lá, nossa figura A. B. Gráfico da corrente I em função da diferença de potencial V aplicada para um resistor de 1000 ohms. Né? Aqui nós temos um resistor, né? Cuja a tensão aplicada, né, varia, né, e, consequentemente, varia a corrente que circula nesse dispositivo. Aqui, ó, a gente observa, é uma variação linear. Tá? Então, nós temos um resistor com comportamento ohmico propriamente dito. O item C, na nossa figura C, diz o seguinte: o mesmo tipo de gráfico para um diodo semicondutor. Então, o que significa isso aqui? Aqui é um outro dispositivo com um comportamento diferente daquele resistor que obedece à lei de Ohm. Tá? Então, esse diodo aqui a gente vai falar um pouco mais lá na frente, quando nos referirmos a semicondutores. Né? Bom, potência, semicondutores e supercondutores. Bom, nós atribuímos potência, né, a esses dispositivos, quando são
submetidos a uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente elétrica atravessa esse dispositivo. Tá? Então, assim, podemos dizer que a potência elétrica, né, é definida como a corrente elétrica, né, que atravessa dispositivos com uma diferença de potencial V. Em geral, nós temos o quê? A definição da potência elétrica aplicada, fornecida a um dispositivo. Tá? Bom, e se nós considerarmos que esse dispositivo tem comportamento de resistência, né? E o que é esse comportamento de resistência? Ele vai ter um comportamento de dificultar a passagem de corrente elétrica. Né? Então, quando tem esse comportamento, ele tem essa resistência, né? Então, isso se reflete na potência fornecida a ele. O que isso significa? Né? Significa que, quando, com essa oposição à passagem de corrente, né, parte dessa energia vai ser convertida em energia térmica, ou seja, esse dispositivo, né, o resistor, ele pode esquentar. Né? Então, se ele pode esquentar, né, que corresponde à perda de energia, vai ter uma potência associada a esse aquecimento. Então, quando isso acontece, nós podemos escrever essa potência, que chamamos de potência dissipada, né, no resistor, como sendo I ao quadrado vezes R, de I é a corrente que atravessa esse resistor e R é o valor da resistência. Também podemos reescrever essa potência dissipada como sendo V ao quadrado sobre R. Quem é esse V? É a diferença de potencial aplicada, né, medida nos terminais do resistor. E R é o resistor propriamente dito. Tá? Bom, e por último, nós falamos de semicondutores e supercondutores. Né? Semicondutores, como a gente viu no gráfico lá atrás, né, em um determinado momento, nós não temos corrente elétrica. E a partir de um valor específico de voltagem, ele libera e existe corrente elétrica. Né? Então, como podemos dizer nossos semicondutores? São materiais que possuem um número relativamente pequeno de elétrons de condução, mas que se tornam bons condutores quando são dopados com outros átomos que fornecem elétrons livres. Eles têm aquele comportamento, né? Em um determinado valor, ele deixa passar a corrente, né? E abaixo daquele valor, ele não deixa passar a corrente. Eles são específicos para construção de equipamento eletrônico. Né? E supercondutores? E são esses supercondutores? São aqueles materiais cuja resistência se anula totalmente em baixas temperaturas. O que significa? Existe um tipo de material que é aplicado uma corrente elétrica, né, que numa diferença de potencial, né, gerada sobre ele, atravessa uma corrente elétrica, claro, vai ter peso, mas se a gente abaixar a temperatura até um determinado valor, o que vai acontecer? Não vai ter perdas nenhumas naquela resistência. A resistência dele vai ser igual a zero. Por isso que é chamado de supercondutores. Tá? Bom, agora passando para os nossos exercícios. Bom, gente, aproveitando, né, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem se manifestar a qualquer momento. Tá? Exercício. Durante os 4 minutos em que uma corrente de 5 amperes atravessa um fio, quantos coulombs e quantos elétrons passam por uma seção reta do fio? Bom, nós sabemos que
A corrente elétrica é definida como carga sobre um intervalo de tempo. Né? Então, se explicitarmos a carga, nós temos o quê? Carga elétrica igual a I delta T. Né? Quem é a corrente? Ele disse que assim compete. Né? E o tempo, né? 4 minutos, né? 4 minutos convertendo para a unidade do sistema internacional, 240 segundos, né? Isso nos dá um valor de 1,2 vezes 10 a terceira coulomb, tá? E ele quer saber o que? Um número, né, de elétrons que passam por essa seção transversal. Bom, se a carga do elétron, a carga, né, que atravessa essa área de seção transversal é 1,2 vezes 10 a terceira coulomb, né? Nós sabemos lá da expressão da quantização da carga elétrica, que Q é igual a N vezes E, né? Onde é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, né? E N é o número de elétrons. Né? A gente explicita N, e então nossa expressão fica como? A carga calculada 1,12 vezes 10 a terceira, ou 1.200, né? Coulomb dividido pelo valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso nos dá o resultado de 7,5 vezes 10 elevado a 21, o número de elétrons. Tá? O próximo problema diz o seguinte, que o fusível de um circuito elétrico é um fio projetado para fundir, abrindo o circuito, se a corrente ultrapassar um certo valor. Suponha que o material a ser usado em um fusível funde quando a densidade de corrente ultrapassa 440 amperes por centímetros quadrados, né? Nosso J. Que diâmetro de fio cilíndrico deve ser usado para fazer um fusível que limite a corrente a 0,5 amperes? Então, ele quer saber o diâmetro, né, do fio, consequentemente cilíndrico. Então, nós temos uma área ali, né, a área do disco. Tá? Bom, sabemos que J, né, densidade de corrente, é I dividido por área. Né? I é a nossa corrente elétrica, e a área, como a gente viu que é a área de um disco, né, então é πr ao quadrado. Tá? Bom, ele quer saber o que? O raio, né? O diâmetro, né? O diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Quando nós temos o raio aqui, ó, explicitamos raio, vai ser o quê? Né? R, que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, e, consequentemente, né, o J, que vai estar multiplicando R, vai passar dividindo. Teremos o quê? O R está elevado ao quadrado, tiramos raiz quadrada de um lado do outro, e vai ficar R igual a raiz quadrada de I sobre πj. Quem é o nosso I? 0,5 ampere, né? E a nossa densidade de corrente, 440 ampere. Olha lá, ampere por centímetros quadrados. Né? Nós só temos que nos ater em converter a unidade, né, para o sistema internacional. Né? Então, se está em centímetros quadrados, convertemos para metros. A gente faz essa conversão e fica 440 vezes 10 a quarta, né, ampere por metro quadrado. Né? Multiplicado por π, né, esse valor aqui embaixo, que divide 0,5, e após o resultado, aplicamos raiz quadrada, chegamos no resultado de 1,9 elevado a menos 4 metros, que é o valor do raio, mas ele quer saber o valor do diâmetro. Né? Então, o que a gente faz? Multiplica por 2, que nos dá o resultado de 3,8 vezes 10 elevado a menos 4 metros, que corresponde a 0,38 milímetros, né? Um diâmetro bem pequenininho. Tá? O próximo problema diz o seguinte, que um fio elétrico tem 1 milímetro de diâmetro, 2 metros de comprimento e uma resistência de 50 miliohms. Qual é a resistividade do material do fio? Bom, a gente já viu que para associar, né, para encontrar essa resistividade, nós aplicamos aquela expressão que tem a resistência, a resistividade, o comprimento do fio e a área. Né? Olha lá. Né? Como olha lá, o fio ele é cilíndrico e o raio é 1 milímetro, então essa área é o quê? O πr ao quadrado. Né? Diâmetro 1 milímetro, então o raio é 0,5 milímetros vezes 10, né?
0,5 milímetros, que corresponde a 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros, elevado ao quadrado, vezes π, nos dá a área de 7,85 vezes 10 elevado a menos 7 metros quadrados. Pronto, agora que já encontramos isso, substituímos, né, aqui, né, na nossa expressão. Quem é o ρ? R é igual ao quê? Ρ é área sobre comprimento, né? Explicitamos o ρ, né? O ρ que está dividindo, ρ que está aqui, né? Vem para cá, tá, né? A gente explicita a resistividade e a expressão fica R, né? Que é a resistência, né? A, que é a área, né, da seção transversal do fio, e L é o comprimento do fio. A área a gente calculou aqui em cima, né? A resistência ele deu no problema 50 miliohm, que é 50 vezes 10 menos 3 ohm, né? E o comprimento do fio ele deu em metro, 2 metros. Isso nos dá o resultado de 2 vezes 10 elevado a menos 8 ohm-metro, que é o valor da resistividade do material. Tá? Próximo problema diz o seguinte, que o resistor dissipa uma potência de 100 watts quando a corrente é 3 amperes. Né? 3 amperes. Qual é a resistência? Né? Se eu tenho potência e tenho corrente, né? Então a potência, se eu tenho potência dissipada e resistência e corrente elétrica, fica fácil para eu encontrar a resistência. Né? Então nós sabemos que P é igual a I ao quadrado vezes R. Né? Como a gente quer saber a resistência, a gente explicita e vai ficar P dividido por I ao quadrado. Que é P? 100 watts, né? Potência. E a corrente, 3 amperes, né? Elevado ao quadrado, né? Então, 100 dividido por 3 elevado ao quadrado nos dá o valor de aproximadamente 11,1 ohm. Tá?